Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 302 a 304 da mensagem A Era da Igreja de Laodiceia. Leitura bíblica, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. O irmão Brana diz que estas palavras não significam exatamente como soam para nós. Algumas pessoas, o irmão Brana diz, na realidade multidões de pessoas, têm tomado essas palavras da maneira que elas soam e feito uma doutrina de que Jesus foi a primeira criação de Deus, o fazendo menor do que a deidade. O irmão Brana diz que multidões de pessoas creem assim, e vemos até mesmo dentro da mensagem, pessoas que creem assim, que Jesus foi a primeira criação de Deus, e que ele, após ser sido criado por Deus, criou o restante de todas as coisas. Porém o irmão Brana diz que isto não é correto, isto não se enquadra com o restante da Escritura. O irmão Brana diz que a expressão correta é: ele é o originador ou autor da criação de Deus. O irmão Brana diz que, com segurança, Jesus é Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Criador, ele não é a primeira criação lá atrás, antes de haver todas as coisas, céu, estrela e tudo mais, mas ele é o próprio Criador, o irmão Brana diz. Em João capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele. Em Gênesis 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o irmão Brana diz que este versículo se trata de Jesus Cristo. O irmão Brana diz: é dele que é dito em Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Também em Êxodo capítulo 20, versículo 11, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Aí também está falando de Jesus Cristo. O irmão Brana diz: sem dúvida, ele é o Criador, ele é o próprio Deus, ele é o Criador de uma criação física concluída. Porém, esta criação de Apocalipse 3,14, do qual ele é o originador ou autor, o irmão Brana diz que esta é uma outra criação. O irmão Brana diz que isto tem a ver com a igreja. Ele é o Criador dessa igreja. O noivo celestial, o irmão Brana diz, criou a sua própria noiva. E como Espírito Santo, ele criou o seu próprio corpo. Ele criou as células no ventre de Maria, de onde viria o seu corpo. Ela foi apenas uma incubadora. O irmão Brana diz que ele criou no ventre de Maria as próprias células para aquele corpo. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano suprido por Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora produzindo um corpo. Isto não teria produzido o último Adão. Aquilo era ele mesmo criando o seu próprio corpo no ventre de Maria, criando as células, criando o óvulo, criando tudo. Dele foi dito: eis que corpo, ó Pai, me preparaste. Deus, não Maria, proveu aquele corpo. Maria foi a incubadora humana e esteve grávida daquele santo filho e o deu à luz. Era um homem Deus, ele era o Filho de Deus, ele era da nova criação. O homem e Deus se encontraram e se uniram. Ele foi o primeiro desta nova raça, ele é a cabeça desta nova raça. Ele criou um corpo para si, para que ele viesse e morasse naquele corpo como sendo o Filho de Deus. E naquela forma, ele foi o primeiro desta nova criação, o primeiro desta nova raça. Ele encabeçou esta nova criação, como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos,
para quem tudo tenha a preeminência. Ele é o primeiro desta nova raça, e o homem, em união com Cristo, também se tornou a nova criação. O irmão Brana diz, baseado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O irmão Brana diz, você pode ver aí, que embora o homem fosse da velha ordem, ou da velha criação, agora em união com Cristo, ele se tornou a nova criação de Deus. Colossenses, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus. Também em Efésios 4:24 diz, revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Esta nova criação, não a antiga criação, a criação física que já foi concluída, os céus, a terra, as estrelas, os astros, mas uma nova criação. Esta criação que foi feita a partir de Jesus Cristo, um novo homem criado em Cristo Jesus. O irmão Brana diz que esta nova criação não é a velha criação reformada, é outra criação. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne, ele tratou assim com Israel, ele escolheu Abraão e os da prole de Abraão, através da linhagem de Isaque. Mas agora, nesta nova criação, do qual Jesus Cristo é o cabeça, ele está tomando individualmente cada tribo, de cada grupo, de cada nação. Ele propôs uma nova criação, e ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus criado em forma de homem. Não Deus criando Deus, mas Deus criado na forma de homem, uma nova criação, não uma criação física que já foi concluída, mas uma nova criação do qual Jesus Cristo é o primeiro. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.